Os estragos do temporal em Alfredo Chaves. Os moradores tentam retomar suas vidas e recuperar a cidade que foi devastada pela enxurrada. E ontem, um boato provocou pânico. Pessoas ficaram feridas. Veja na reportagem de Roger Santana e Ari Melo. Olha pra cá, correndo! Hein, Luizinho? A represa estourou, Luizinho. Vambora, vamos em casa. Foi uma ligação da filha que deixou o Rodrigo em pânico. Ela ligou para mim e falou: pai, a represa pocou, pai, as crianças estão em casa sozinhos. Eu me desesperei e desci muito apavorado lá de cima. Larguei tudo para trás e saí desesperado mesmo. Chegando na cidade, o pessoal estava evacuando a cidade, todo mundo. E aí não queria nem deixar entrar, mas eu apavorado entrei e aí acabando minha mulher tinha tirado de casa já. Rodrigo saiu pela cidade à procura da família. Não é ninguém em casa, não? E só foi encontrá-la no alto de um morro para onde muita gente fugiu após um boato que correu a cidade. Saiu um boato, né, que a represa tinha estourado e que era para o pessoal correr porque isso daqui ia acabar. No baixo não ficou ninguém, foi tudo para os morros. Isso aqui fechou, gente a pé, caindo, carro passando, foi coisa incrível. Um filme de terror. 12h15 é quando começa a correria, o tumulto no centro da cidade. Esse carro para e dá carona a um grupo de pessoas que tentava fugir. Os moradores corriam desesperados na frente dos carros. Esse automóvel para e os passageiros descem correndo. O desespero das pessoas assustou até os bombeiros. Mais de 3.000 pessoas na cidade desesperadas, acidentes automobilísticos que teve nessa rua próxima a nós aqui, atropelamento, pessoas que caíram, quebraram seus dentes, uma mulher que entrou num pré-estado de parto, foi encaminhado ao PA. Essa imagem mostra os funcionários de uma cooperativa abandonando o local e correndo pelas ruas. Dezenas de pessoas passaram mal e procuraram a unidade de saúde. Apareceu mais ou menos uns 50 pacientes na hora do tumulto, né? O nosso médico de plantão também correu na hora do tumulto por não morar aqui, né? Nós tivemos que solicitar um outro médico para estar vindo, então foi assim... atrasou o nosso serviço em mais ou menos umas 6 horas na hora daquele tumulto todo, muito paciente, muita crise hipertensiva, gente que na hora da correria acabou caindo, muita escoriação, nós tivemos bastante trabalho. Rosângela teve queda de pressão e cortes no pé. Foi uma correria total, eu queria voltar para minha casa porque meus filhos estavam em casa, um desespero total, as pessoas passando um por cima do outro, mãe procurando o filho, uma coisa louca. Uma coisa terrível, parecia que ia ser o final ali, naquele momento. Nós seguimos durante meia hora por uma estrada de terra e depois caminhamos mais 10 minutos por essa mata fechada até chegar a esse local onde fica a barragem de Alfredo Chaves. Aqui é gerada energia para alguns municípios do estado. E a história espalhada por aqui era de que a represa havia rompido e que por isso toda a água do rio Benevente ia descer com muita força e invadir a cidade. Seria como um tsunami, um boato que provocou mais pânico do que a própria chuva dos últimos dias. Saí desesperada, peguei meu pai, que é deficiente, e coloquei dentro do carro e a gente não conseguiu nem sair. Naquela hora foi muito triste, eu não consigo nem explicar o resto mais, porque foi difícil, tá? Mas tudo não passou de uma história sem o menor sentido. O pessoal tá falando que é mentira, vamos lá. Como surgiu esse boato, ninguém sabe. Só que mesmo que a represa tivesse rompido, nada disso aconteceria. Os danos seriam muito menores que os danos causados pelas chuvas que fizeram toda essa situação aqui no município de Alfredo Chaves. Quem fez isso realmente, uma pessoa de muita má fé, de mau coração mesmo. Acho que não pensou no que poderia acontecer. O prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Lafayette, decretou hoje situação de emergência. Com o decreto, o município consegue recursos federais para a reconstrução da cidade devastada pelo temporal. Desde sexta-feira, estamos acompanhando o desespero dos moradores de Alfredo Chaves. Vamos rever alguns dos momentos mais marcantes registrados por nossas equipes. É até difícil de acreditar, mas embaixo deste monte de lama e barro ficavam 3 casas. Elas foram soterradas por volta do meio-dia, depois que o barranco que fica logo aqui atrás cedeu. Este aqui, só para você ter uma ideia, era um prédio de 2 andares. Uma idosa ficou presa em casa e precisou ser resgatada pelo helicóptero da Polícia Militar. Eu saí daqui de dentro com a água aqui, ó, pendurada aqui na grade, ó.
Acabou tudo, tudo. Para se ter uma ideia de quanto a água do rio subiu, ele passou por cima dessa ponte aqui uns 80 centímetros, carregou grande parte do parapeito e muito do que encontrou pela frente. Essa plantação aí foi devastada pela força da água. A ajuda chega a todo momento. Esse ponto de recolhimento de doações foi montado no pátio da Igreja Católica. Já chegaram roupas, alimentos, água, brinquedos, roupas de cama, doações vindas de todo o estado e até do Rio de Janeiro. Larguei meu serviço lá em Vitória e eu tenho mais caminhão lá e eu larguei um pouco lá e vim com esse aqui para aqui porque eu sabia que o pessoal precisava aqui. Vamos acreditar em Deus, né, e força de vontade para criar coragem, porque foi uma tragédia que aconteceu. É só Deus para ter misericórdia mesmo do que estão aqui e de mim e da minha família.